Saudações, mais uma contribuição da Rede Saúde é Vida para o nosso grupo do WhatsApp e demais interessados. Vamos falar um pouquinho sobre personalidade? Será que nós podemos mudar nossa personalidade? Quantas vezes nós já dissemos ou já escutamos a frase é assim mesmo, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. E mais ainda, quando a gente percebe que não consegue agir de uma maneira diferente diante de algumas coisas que acontecem dentro da gente, vai acontecendo e a gente não consegue ou imagina que não consegue. Dentro de nós, ou seja, todos nós temos uma personalidade, que nada mais é do que uma característica que nos define e nos torna únicos. Mas até que ponto eu posso mudar minha personalidade? Bom, essa personalidade, ela não é algo que foi, por exemplo, geneticamente eu nasci assim. Não. Ainda bem que a genética está aí para provar que essa possibilidade não é verdade, ou seja, nós podemos interferir, nós podemos não somente intervir, como nós podemos realizar mudanças. Se nós olharmos um pouquinho para a nossa vida alguns anos atrás, por exemplo, vocês vão conseguir observar quais são dentro das partes da sua personalidade que você ainda conserva ou que você mudou. Por exemplo, eu me tornei mais amável, sou mais paciente, mais tolerável. Ou então, me tornei mais arisco, mais arisca, mais bagunceiro, mais desorganizado ou desorganizada, mais melancólico ou mais corajoso. A personalidade, ela é uma construção psicológica. É mais ou menos o seguinte, uma espécie de conjunto de traços ou características psíquicas que todos nós temos. E por conta dessas características, nós temos determinadas tendências de comportamento, de pensamento e de emoções. Por exemplo, se a gente pensar nos nossos traços de temperamento, ou nos nossos traços de caráter. São duas coisas diferentes. Os traços de temperamento, geralmente, a tendência que a gente tem é de um comportamento com mais relação com a nossa genética, a nossa biologia, por exemplo, as características com as quais nós nascemos, certo? E os traços de caráter, justamente a nossa relação de nós, pessoa, com o ambiente que nós vivemos. É mais ou menos como vem um filme na nossa cabeça, da forma como nós fomos criados, os ambientes que nós vivemos até aqui. Hoje nós podemos escolher alguns ambientes. Será que estamos escolhendo um ambiente adequado para que os traços do nosso caráter, para que a nossa personalidade, ela seja muito mais positiva para o meu crescimento? Uma das coisas que nós precisamos entender é que o ser humano ele precisa buscar sensações. Nós vivemos sempre buscando sensações. E geralmente essas sensações que a gente busca são sensações de prazer. Também nós buscamos uma outra questão que é a evitação do risco. Toda vez que nós nos colocamos em risco, estamos em perigo, nós também buscamos evitar para não sofrer, por exemplo. Precisamos também passar pela impulsividade. Em vários momentos da vida, nós corremos o risco de agirmos pela impulsividade. E tudo que nós fazemos ou escolhemos fazer é um processo de atividade. E para algumas coisas, principalmente quando são coisas positivas, nós deveríamos estar na persistência. O que nós buscamos? Nós buscamos uma autodireção. Então, o que nós buscamos nessa autodireção? Uma confiança e uma capacidade de sermos capazes de dirigir o nosso comportamento e de trazer metas importantes para nós. É importante perguntarmos: como é que eu estou? A minha impulsividade é baixa? A minha persistência é alta? Como é que eu estou equilibrando isso na busca pelo autoconhecimento da minha personalidade? O que acontece em mim quando eu percebo que essa impulsividade baixa está me prejudicando aqui, ali e acolá? O que eu pretendo fazer? O que eu gostaria de fazer quando eu percebo que eu preciso alimentar a minha persistência alta em coisas que sejam verdadeiramente úteis ao meu equilíbrio físico e mental?
Então, podemos ou não mudar a nossa personalidade? Os estudos apontam que sim, a realidade aponta que sim, que nós podemos mudar essa personalidade e, além disso, é possível influenciar o direcionamento do que nós queremos agir durante a transformação. Mas veja bem, transformação, isso significa ação. É preciso agir. O que acontece, gente? Vocês sabiam que quanto mais velho a gente fica, mais resistência nós temos à mudança? É aquela mudança da maneira de ser, da maneira de nós identificarmos, reconhecermos e mudar o que for preciso. E aí começamos a usar aquele motivozinho lá da idade. É a idade, deixa lá. Ó, já estou velha. Deixa eu quieto aqui. Não vou mudar, já chega. Já fiz o que tinha que fazer. Mas, na verdade, isso sempre ocorreu durante toda a sua vida. E nós, muitas vezes, não percebemos. Então, é possível mudar a personalidade independente da idade que nós tenhamos. E como podemos fazer isso? Claro que é preciso um profundo e um constante trabalho psicológico. Agora, é imprescindível que se queira realmente mudar. E saber que vai precisar estabelecer algumas pequenas mudanças diariamente. Primeiro, aquelas de pequeno prazo, aquelas bem a curto prazo, para que depois se pense em algo maior. Não se muda a personalidade de uma noite para o dia, mas se constrói uma personalidade todos os dias. A sua personalidade, as transformações que são necessárias para o seu bem-estar. Então, gente, por mais que haja sofrimento, as fobias, os medos, a depressão e outros sintomas que nós adquirimos na convivência com a vida social, com aquilo que nós já temos biologicamente, da estrutura do nosso corpo. Ou seja, o que acontece? Por mais que haja sofrimento, esses sofrimentos, esses sintomas aparecem para nos dizer algo. Ou seja, para nos conhecermos e, consequentemente, trabalhar para a mudança. Então, se a pessoa permanecer na dor, a mudança não vai acontecer. Se você permanece na dor psíquica, não importa qual o problema que você tenha, se você permanece ali, essa mudança não pode ocorrer. Então, quando os sintomas acontecem, é importante ler esses sintomas. Esse é o trabalho, por exemplo, que o terapeuta faz com você. Nem sempre nós temos a capacidade, talvez por não conhecermos a fundo os conceitos e etc., fazermos a leitura correta desses sintomas. Por isso, acreditem, é um grande aprendizado estarmos dispostos ao autoconhecimento. Busque ajuda, decodifique o que está por trás dos seus sintomas. A mudança ocorre sim, inclusive a de personalidade. Saudações, mais uma contribuição da Rede Saúde é Vida para o nosso grupo do WhatsApp e demais interessados. Vamos falar um pouquinho sobre personalidade? Será que nós podemos mudar nossa personalidade? Quantas vezes